Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande satisfação e imensa alegria tê-lo você conosco aqui em nosso canal. E hoje eu quero ser grato a Deus pela sua vida, por você que esteve conosco até essas últimas lições que nós tivemos. Hoje nós estamos com a nossa última lição, que é a lição de número 13. A meu muito agradecimento a Deus por você ter permanecido conosco. E continue conosco porque tem coisas novas, tem coisa boa para mim e a sua vida, muito especial aqui em nosso canal, que vai ser soltado aí de primeira mão para você o nosso próximo trimestre, né? Que vai ser algo muito glorioso, muito especial. Nós vamos estar trabalhando aí 2 livros, né? Que é Ruth e Esther. Vai ser um livro muito glorioso para nós estarmos estudando junto. Nós estivemos na nossa lição passada, que foi a lição número 12, e hoje a nossa lição 13, que é a nossa última lição. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, compartilhe, nos ajude nos grupos, nas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui nós estamos com a nossa EBD. Você aqui, nossa Epitácio região, você é o nosso convidado a estar conosco presencialmente em nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Presidente Epitácio, na rua Cuiabá 146, todos os domingos às 8h30 da manhã. Você é o nosso convidado a estar conosco em nossa sede. E na congregação onde nós estamos, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, todos os domingos também no mesmo horário, você é o nosso convidado especial a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais não substituem a aula presencial. Como dizia o pastor saudoso Antônio Gilberto, a escola dominical é o povo do Senhor reunido no dia do Senhor, na casa do Senhor, para aprendermos a palavra do Senhor. E a lição passada foi a lição 12, como já dissemos, a bendita esperança, a marca do cristão. O cristão, ele tem uma marca. Ele tem um sinete, que é o sinete, a marca, que nos dá segurança, que nos dá confiança, que nos dá esperança. Nós somos bem-aventurados, nós somos mais do que felizes. O cristão não pode, queridos, perder a sua esperança, a sua crença, a sua confiança no Senhor. A confiança no Senhor é como você entrar em um avião e ir para um destino. E você não está vendo o piloto, mas você está confiando nele. Mesmo sem estar vendo. Assim é Deus. Assim é Deus. Só que a confiança no homem é relativa. Você confia, mas você não sabe o que pode acontecer. Mas você confia. E pode acontecer algumas falhas. Agora existe a autoconfiança, que é a confiança em si mesmo. Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Ali está falando do homem, eu. Não é de eu confiar e vender alguma coisa para alguém. É confiança em si mesmo. Agora, a confiança no Senhor é a confiança plena. Não podemos perder a fé. E aí falando sobre a âncora da alma. A âncora é aquela que dá segurança, que deixa o navio parado contra as intempéries nas embarcações. Queridos, existem 450 promessas aplicadas a Cristo na Bíblia. E que se cumprir 312 que está em nossa volta. Então não é para você desanimar. Então não é para você perder a esperança. Paulo disse na sua aqui, alguns teólogos consideram como a sua primeira carta. Porque você trabalha numa empresa, você tem uma esperança de melhora. Se você tem fé no esposo, ou na esposa, ou no filho ser salvo, você tem aquela esperança. Só que a nossa maior esperança é o quê? É a volta do Senhor Jesus, porque Ele prometeu.
Se fala na Bíblia 318 vezes acerca da volta de Cristo no Novo Testamento. Então é importante nós entendermos. É importante isso. Que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Para buscar o seu povo. E essa é a nossa maior esperança. Paulo, chegando na igreja de Tessalônica, devido às perseguições, ele ficou pouco tempo ali, então ele pôde ensinar pouco àquela igreja. Então, na mente das pessoas, quando alguém morria, acabou. E aí juntava os argumentos, né, os falsos argumentos, né, dos gnósticos, que dizia que o corpo não presta para nada. E aí tinha esse entendimento, como muitos têm hoje. Morreu, acabou. Não é isso? Na mente das pessoas hoje, morreu, acabou. Mas biblicamente não é assim. E as pessoas achavam, então, naquele tempo, que morreu, acabou. Mas não é assim. Paulo fala para um povo que tinha pouca esperança. 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando se fala ignorante, que não é um palavrão. Ignorante é o quê? A ausência do saber, a ausência de conhecimento. Dormir aqui é morrer mesmo. O entendimento que tem de dormir aqui é morrer mesmo. Jesus falou que Lázaro dormia, depois disse que ele morria. Então, quando a pessoa dorme, né, ele está parcialmente desligado. Quando a pessoa morre, separa o corpo da alma e espírito. Mas uma pessoa dormindo, alguém pode acordar, mas quando alguém está morto, ninguém consegue acordar, somente o brado de Cristo. Então, os que dormiam aqui, aqueles que morreram mesmo. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo aqui? Não precisa vocês ficar tristes se um cristão morre. Se um cristão descansa no Senhor. Como os demais não têm esperança, quer dizer o quê? O povo do mundo, eles não têm esperança. Mas vocês, como cristãos, Paulo diz, vocês devem ter essa esperança. Porque quando Jesus vinha arrebatar a igreja, aqueles que estão lá no paraíso, em alma e espírito, eles vão ser ressuscitados primeiro, ligados ao corpo, e os vivos serão transformados, e assim estarão para sempre com o Senhor. Agora os ímpios vão permanecer, continuar no Hades até o dia do juízo final, onde vai ser lançado no ardente lago de fogo, enxofre, e vai queimar eternamente. Haja vista, já estão no Hades, mas já sofrendo. Mas ali é apenas um corredor da morte, vai chegar, é um estado intermediário. Vai chegar um dia que vai ser lançado literalmente no lago de fogo e enxofre, aonde o inferno e a morte será lançada lá também. As pessoas do mundo não têm esperança, mas o cristão deve ter essa esperança. Então não podemos perder essa esperança, queridos, que é a marca do cristão. E 1 Pedro também, capítulo 3, o versículo 15, ele vai dizer o que para mim e vai dizer o que para você? Antes, santificai como o Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro está dizendo que temos que estar preparados para receber quando alguém vir perguntar acerca da razão da nossa fé. Porque um cristão não pode entrar em desespero, queridos. Eu fiquei no velório da minha mãe, eu quase não chorei, eu quase não desesperei, eu quase não desmaiei, porque eu sei para onde a minha mãe foi. Pelo seu caráter, pela sua índole, pelo seu testemunho que eu vi.
vivenciei com ela, presenciei com ela. Então eu sabia, eu tinha essa esperança que ela estava em descanso com o Senhor, no paraíso ainda. Então, para que desmaiar? Para que desespero? Para que depressão? Não, descansa no Senhor. Você vai falar com a pessoa que tem esperança, que fala um monte de coisa, besteira. Não, mas creio que tem esperança, você sabe. Ela descansou. E eu estava até lendo um livro que falou, ela não morreu, ela apenas mudou de lugar. Ela saiu de lugar e foi para outro. Porque uma vez que você nasceu, não morre. O que morre é o corpo somente. Essa palavra finados não existe na Bíblia. Descansou no Senhor. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 13, que vai nos falar sobre o título A Cidade Celestial. Nós já tivemos a lição de número 3, que falou sobre o céu, né? O destino do cristão. A lição 1 falou sobre o início da caminhada, a lição 2, a caminhada, e a lição 3, o destino. Só que hoje nós vamos entrar um pouco, na minha linguagem para você entender, vamos entrar um pouco dentro do céu, ainda que nessa linguagem humana limitada, porque o apóstolo Paulo ele diz, não adianta você me perguntar algo com perfeição, excelência, queridos, que eu não vou saber, que você não vai saber. Por quê? Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olha só. As que Deus preparou para mim e você. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Mas ainda que Deus revelou para nós, para mim e você, foi de maneira limitada. De maneira plena, querido. Somente na eternidade. Porque aí seremos como Jesus é. Veremos a face de Jesus e de Deus. Ainda que eu vou explicar a questão de face de Deus, para aí você entender. Aguarde comigo até o final que você vai entender. Então, queridos, é a cidade celestial. Eu tenho que entender, querido, que quando eu falo do céu, eu também falo do inferno. Se eu pregar do céu, eu também devo pregar do inferno. Até disse em outra aula, para ir para o céu, eu tenho que querer entrar pela porta estreita, como nós estudamos nas primeiras lições, né? Que foi a nossa lição de número 2. Entrar pela porta estreita, deixar a bagagem, deixar os requisitos, deixar as mágoas, desilusões, e entrar, se esforçar. E o caminho apertado. Largue-se para o seu caminho que leva à destruição. Só que para ir para o inferno, eu vou sem querer mesmo. Olha só. Para ir para o céu, eu tenho que querer. Para ir para o inferno, eu vou sem querer mesmo. E me esforçar também para ir para o céu. Veja que, queridos, nós vamos ter uma visão hoje, um vislumbre da Nova Jerusalém, que é superior ao Jardim do Éden. É superior ao Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden Deus vinha pela viração do dia, tinha planta, tinha árvore, mas existia algo cronometrado, dia, noite, tinha um homem trabalhando, lavrando. É superior, tinha fruto, tinha árvore, tinha tudo, mas a Nova Jerusalém é superior a tudo isso. Queridos, nós temos a nossa palavra-chave aqui, que é a cidade. E na nossa introdução, nós vamos entender que Pedro diz, 1 Pedro 2, 11,
Pedro escreveu dizendo que somos peregrinos e forasteiros. Peregrino significa o quê? Alguém que é sem morada, que não tem morada fixa. Forasteiro significa que você é um estranho naquele lugar, um estranho naquele ambiente. O próprio Senhor Jesus disse que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, mas não somos daqui. É isso que eu e você precisamos entender, querido. Nós estamos, mas não somos daqui. Né? Então é importante nós entendermos isso. O nosso tópico 1 vai falar sobre o paraíso eterno. O que é o paraíso? Morada de Deus, dos anjos, dos salvos. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis. A Bíblia diz que ele ouviu. João já viu. Paulo ouviu coisas inefáveis. De que ao homem não é lícito falar ao homem sentido, ou seja, o homem natural. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Esse paraíso, querido, é o lugar para onde a primeira pessoa que inaugurou foi um ex-ladrão. Por que eu falo ex-ladrão? Porque o ladrão é arrependido. Ele mostrou arrependimento lá no pé da cruz, mesmo sem batizar, sem tomar ceia. Ele foi já direto para o paraíso. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Para onde iam os santos do Antigo Testamento? Ao seio de Abraão. E existia um lugar separado chamado seio de Abraão. E para onde iam os ímpios? Para o Sheol, que é sepultura, é um lugar de punição, considerado como um lugar de punição para os ímpios. E no Novo Testamento, lá em Lucas 16, este lugar chamado de Hades, aonde vão os ímpios que morrem, que é um estado intermediário. Só que há uma divisão entre esse lugar, né? Havia uma divisão entre o seio de Abraão e esse lugar. Só que na morte de Jesus, eu e você precisam entender que houve-se uma mudança no mundo espiritual. Anote bem isso, queridos. Todos iam para baixo, tanto justos, tanto ímpios. Só que na morte de Jesus, os ímpios continuam lá no Hades, no lugar de sofrimento, tormento, e os justos, o seio de Abraão foi levado para o paraíso. Está agora no paraíso. Aqueles santos, o Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, patriarca, seio de Abraão, que é uma linguagem de expressão, estão agora no paraíso, aguardando a ressurreição de Cristo. Então aprenda isso, com a morte de Jesus, houve-se uma mudança no mundo espiritual. Então esse é o paraíso, né? Esse é o paraíso. E aí o tópico 2, ponto 2 fala: o que é a cidade eterna? Após o juízo final, queridos, nós vamos perceber, e após o milênio vai ter a purificação da terra por meio do fogo. Como diz 2 Pedro 3, o 10, mas se você ver do verso 10 até o 13, você vai ver que essa terra reservada para juízo com fogo. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 24, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não onde passar. Esse céu vai ser aniquilado, esse céu vai ser destruído. Esse céu aqui e essa terra
serão aniquilados para ser substituída pelo novo céu e a nova terra. E que não vai haver mar no céu. Então, o Senhor Jesus, ele assegurou que prepararia um lugar para os santos. Vocês sabem muito bem que dentro da cultura judaica, nas bodas, que existia 3 estágios, né? Existia a promessa entre os pais, o despojamento, que é o noivado entre os juízes, e aí nesse intervalo o noivo paga o dote, a noiva vai preparar o vestido e o noivo vai preparar a casa. Só que a noiva não sabia quando que era o casamento. Por mais que ela tinha esperança, por mais que ela estava ansiosa, por mais que ela queria, mas ela não sabia a data do casamento. Mas aí a hora que o noivo dava a ordem, vinha com as 10 virgens, vinha a moça com as 10 virgens, que acompanhava, e o moço com os amigos. O amigo do noivo, e tinha um amigo do noivo, que acompanhava aquele cortejo. Depois de uma festa entre os pais, privada, depois uma festa pública a todos, e aí iniciava o último estágio, que é as bodas do cordeiro. E por fim, o noivo levava a noiva para a sua casa. Foi uma promessa do Senhor Jesus. Ele prometeu: nós vamos para essa cidade, nós vamos para essa morada. Jesus prometeu lá em João 14, não se turbe o vosso coração. João 14, 1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, pois vou preparar lugar. Veja que para entrar naquela festa, só entrou as que estavam preparadas. Aquelas acompanhantes da noiva que estavam adornadas. Porque aquelas ali apenas acompanhavam a noiva. E levava até o noivo. Mas tinha que ter o azeite e a luz nas suas vasilhas. Porque quem está em trevas não pode chegar diante do noivo. E aí, quando começará, queridos, ponto 3, a eternidade? Após o arrebatamento da igreja, iniciar 7 anos de grande tribulação, e depois o julgamento das nações, no final da grande tribulação, Jesus, o Senhor, vai selecionar bodes de ovelhas, né? Bodes de ovelha, vai selecionar bodes, aqueles que não ajudaram Israel na grande tribulação, ovelhas, aqueles que ajudaram Israel, que foram bons com os irmãos de Jesus. E aí vai selecionar quem vai entrar no milênio. E esse milênio é o que? Ainda não é o estado eterno. Não podemos confundir o milênio com o estado eterno. Por quê? Porque no milênio é 1000 anos somente, não é ainda o estado eterno, mas já é um preparo, sabe? Uma preparação para o ambiente. Porque no milênio será um reino não democrático como nós temos hoje, será um reino teocrático. Cristo governando com a sua igreja. Os salvos já glorificados naturais da terra, que conviverem, que nascerem e morrerem, que vai morrer bem velho já, mas bem com idade maior, de 200 anos. Porque não vai ter as contaminações que nós temos, vai ter uma mudança no reino animal, a criança vai brincar com a cobra, vai ter a mudança no reino político, vai ter mudanças climáticas, vai ter mudança no mundo espiritual, adoração só centrada em Jerusalém, Jesus vai punir o ímpio, vai ser tudo transformado, porque é o governo de Cristo com a sua igreja. Jesus não reina com injustiça, o reinado dele é de justiça e paz. Então não vai prevalecer a anarquia no milênio, porque é o reino de Cristo. Então o milênio é 1000 anos. Satanás estará preso, mas ainda vai nascer pessoas
pecaminosas, como assim? Da geração de Adão, que pecam. E vai ter a última revolta de Gog, vai ter uma no comecinho da grande tribulação e uma no final. Existem dois Gog, o Gog da grande tribulação e o Gog de Apocalipse, que é mais universal mesmo. É uma guerra. E Satanás será aniquilado ali no final do milênio, quando ele ser solto. Ele ainda vai fazer uma grande revolta, mesmo depois de preso, já sentenciado, mas ainda não condenado, mas ainda vai lutar para destruir a fé dos irmãos. Veja como que é Satanás. Então, depois do julgamento do trono branco, o juízo final, aguardaremos o piedoso reino eterno, o novo céu e a nova terra. Então, a Jerusalém terrena sempre foi o berço do cristianismo, mas não se compara com a Jerusalém, que essa é uma outra Jerusalém. Essa Jerusalém, queridos, ela vai descer do céu, né? Ela vai descer do céu. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 21, né? Versículo 10. E ele me levou um espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então não confunda essa Jerusalém que desce do céu com a Jerusalém no milênio, que também será restaurada. Amém? Então não confunda isso. Então não confunda. Devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. O estado eterno é com Deus, na eternidade com Deus. E o tópico 2 fala do eterno e perfeito estado, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. A terra se encherá da glória do Senhor, porque o que vemos hoje, queridos, é limitado. Hoje nós vivemos a glória, nós vivemos experimentando essa glória, mas é algo mais perene, transitório. É apenas um vislumbre da glória do Senhor quando estiver diante da sua presença. Se já sentimos a glória de Deus, sabe aquele culto que você sente a glória, você sente a ação do Senhor, já ficamos felizes. Imagina diante do Deus da toda a glória. Então vai ser um lugar santo, puro e perfeito, e eternamente, a qual os ímpios vão sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre, também no inferno. Então o ponto 2 fala de um estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 ao 5. Porque é descrito o quê? Primeiro, é descrito símbolos, mas que são algo literal, que você vai vivenciar literal. Está em linguagem para aí você entender. Vai mostrar a vida eterna descrita como um rio. Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu interior. Rio fala de uma fonte inesgotável, porque Cristo falou que ele é a fonte da água da vida para aquela mulher samaritana lá em João 4:10. Mas ele também falou, Salmo 46, que há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Vai ter uma restauração no milênio, mas não se compara com esse rio que terá na eternidade, né? Veja que vai ter a árvore da vida, que vai ser 12 frutos de mês em mês produzindo. Isso assim, linguagem para você entender, queridos. Porque Deus é atemporal, ele não está no tempo, no céu é um lugar eterno. Dias, meses e anos é contado somente aqui na terra, mas é em uma linguagem para eu e você entender. E os frutos simbolizam o quê? As folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte, porque a folha vai ser para a cura das nações. E vai ter a vida eterna descrita como uma árvore, segundo ponto. Terceiro, a vida eterna sem males, né? Quarto, e a vida eterna na presença de Deus. Veja só, e aí veremos, como diz a Bíblia, a face do seu rosto. E veremos a presença de Jesus. E o seu nome escrito na testa. Sabemos que lá em Deuteronômio 4:15, diz que não vi imagem ou semelhança de Deus. Deus, ele é Espírito. Significa que vamos estar, queridos, na presença de Deus. Em sua presença gloriosa para sempre, como o comentarista traz,
no tópico 2, finalzinho, é algo indivisível. Indivisível. Que não se pode medir em palavra. É algo glorioso, uma alegria completa. O tópico 3 fala aqui o estado final de todos os santos, o que todo crente salvo deve esperar, né? É algo de melhor, querido. Deus tem o melhor para mim, a sua vida no céu, né? Veja que o Antigo Testamento, Abraão, Moisés, sempre tinham uma visão de algo melhor, da cidade celestial. Abraão, Gênesis 12:7, sempre andava com duas coisas. Abraão andava com a tenda, com a barraca e com o altar. Quando Abraão caminha com a tenda, ele está dizendo, eu estou aqui, mas não sou daqui. E eu e você precisamos entender isso que eu já falei. E quando ele tinha um altar, ele está dizendo, eu quero adorar a Deus, eu quero ter comunhão com ele aqui. Neste mundo, nessa vida, nessa terra. Mas ele, mesmo na terra da promessa, Abraão, ele não montou uma barraca, porque ele tinha uma visão da cidade celestial. E aí viveremos todos em unidade. Veja que na Jerusalém celestial cheira algo glorioso. Vai ter 12 portas. E onde estará nessas portas o nome das 12 tribos de Israel? E nos alicerces leva o nome dos 12 apóstolos. Veja que há uma unidade. As tribos de Israel, as 12 tribos, e os 12 apóstolos, seus nomes escritos nos fundamentos ali, né? E das 12 tribos nas portas, e o dos 12 apóstolos nos alicerces. E a Bíblia diz também que tem 12 anjos, né? Um em cada porta. Não para guardar, não para proteger, mas para dizer... Sempre quando tem algo na entrada, você está dizendo assim, seja bem-vindo. 12 portas que fala vários acessos. 12 é o número do governo de Deus. Deus trabalha de forma organizada. É as 12 tribos juntando com os 12 apóstolos. É o santo do Antigo representado e os santos do Novo Testamento representados. Ou seja, tudo unido no céu. Porque no céu não vai ter separação. Vai ser tudo em unidade. Quer judeu, quer servo, quer livre. Não há macho nem fêmea. Como diz Gálatas 3:28. Não tem lugar para machismo e nem para feminismo. Todos será um no Senhor. Então quem diz, eu não suporto meu irmão, não suporto. Filho, você não vai para o céu de jeito nenhum. Se você não consegue suportar seu irmão aqui, o céu é um lugar de harmonia. O céu é um lugar de unidade. Veja que a Jerusalém vai ser medida. Ela será de modo cúbito. O que é cúbito? Do mesmo tanto que é para um lado, é para outro. É 12.000 estágios, somando dá 2.200 quilômetros, tanto de comprimento, quanto de altura, quanto de largura. Ou seja, Deus trabalha com medidas. Deus trabalha com medidas certas. Porque 1 Reis 6:20 é a mesma medida também, o lugar santíssimo. Veja que lá em Apocalipse pediu para que viesse a medir. Apocalipse capítulo 21, né? Eu vou ler aqui para vocês entender. 21, versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro. A cana era algo para medir, uma vara comprida. Para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Ou seja, Deus trabalha com medida certa. Então, quem está fora do prumo, quem não está na medida, quem não está alinhado com Deus, não serve. Porque Deus, ele trabalha com as medidas certas. E, finalmente, o tópico 3 e o ponto 3. Finalmente estaremos em casa. Que é o último estágio do casamento na cultura judaica. Porque somente Mateus falou uma visão panorâmica de como que era esse casamento dentro da cultura judaica. Os outros evangelistas não falaram.
É quando o noivo já fez as promessas entre os pais, ele já pagou o dote, Cristo pagou o dote pela minha e sua vida, já teve o intervalo, ela já esperou, e finalmente vai ter a festa e o noivo vai levar a noiva para casa, né? E aí, por fim, vai ter esta festa também. Talvez aqui você paga aluguel, mas você tem um palácio no céu. Você tem uma casa. Vai ter 12 portas. É 12 portas. Uma de cada lado nos muros. As tribos de Israel. 3 tribos de cada lado. E os 12 apóstolos. Mostrando que nessa cidade você vai ter acesso livre. Se uma porta já tem acesso livre, imagina 12 portas. Porque o próprio Senhor Jesus se identifica em João 10:9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Assim será na cidade celestial, a nova Jerusalém. Que Deus abençoe.